No mundo da arte contemporânea, onde a provocação e o conceito muitas vezes se sobrepunham à estética tradicional, surgiu uma figura enigmática conhecida apenas como Serafina. A sua obra era radicalmente minimalista, se é que se podia chamar assim. Serafina não pintava objetos, paisagens ou retratos. Ela pintava o nada. As suas telas, invariavelmente grandes, eram cobertas por uma única e uniforme camada de uma cor que ela própria criara, um tom de preto tão profundo e absoluto que parecia absorver toda a luz ao seu redor, criando a ilusão de um buraco no espaço, um portal para um vazio insondável. Os críticos debatiam-se. Seria isto arte ou uma piada elaborada? Alguns viam nas suas obras uma meditação sobre o vácuo, sobre a ausência, sobre o conceito budista de shunyata, o vazio. Outros ridicularizavam-na, acusando-a de charlatanismo, mas o público ficava estranhamente cativado. Havia algo de hipnótico naquelas extensões de negrume puro. Olhar para uma pintura de Serafina era como encarar o abismo, e muitos relatavam sentir uma vertigem, uma sensação de serem puxados para dentro da tela, para o silêncio e a escuridão que ela representava. Serafina raramente dava entrevistas ou aparecia em público. Comunicava através de manifestos crípticos, onde falava da beleza da não existência, da libertação do ser através da contemplação do nada primordial. Dizia que as suas pinturas não eram representações do vazio, mas o próprio vazio manifestado, um fragmento do infinito silêncio que antecedeu a criação e que a sucederá. Mas por detrás da sua persona artística e das suas declarações filosóficas, havia uma história mais pessoal e sombria. Serafina, cujo nome verdadeiro era Elara, fora desde criança assombrada por uma condição rara e aterradora. Períodos de desvanecimento sensorial. Sem aviso, o mundo à sua volta perderia cor, som, cheiro, tato. Era como se a realidade se desligasse gradualmente, deixando-a num estado de privação sensorial quase total, um vácuo consciente onde apenas os seus pensamentos ecoavam. Os médicos não encontravam explicação física. Os psiquiatras falavam de dissociação, de trauma. Mas para Elara era algo mais fundamental. Era como se, por momentos, ela experimentasse a ausência de ser, o nada que tanto a aterrorizava como a fascinava. A arte tornou-se a sua forma de lidar com isso, de dar forma ao informe, de tentar controlar ou pelo menos compreender esses mergulhos no vazio. O seu preto Serafina, como a cor ficou conhecida, não era apenas uma tinta. Era o resultado de anos de experimentação com pigmentos raros, pós de meteoritos, cinzas vulcânicas, materiais que, segundo ela, continham a essência da escuridão primordial. Ela passava semanas a aplicar camadas finíssimas sobre a tela, num processo meditativo e ritualístico, até que a superfície se tornasse perfeitamente lisa, perfeitamente negra, um espelho que refletia não a imagem do observador, mas a sua ausência. À medida que a sua fama crescia, também crescia a intensidade e a frequência dos seus episódios de desvanecimento. Começou a temer que um dia pudesse não regressar de um desses mergulhos no nada. As suas pinturas tornaram-se maiores, mais escuras, mais absolutas. Era um grito silencioso, uma tentativa desesperada de ancorar a sua consciência a algo, mesmo que esse algo fosse a representação da sua própria dissolução. Numa das suas últimas exposições, intitulada Anticâmara do Silêncio, Serafina apresentou uma única obra. Uma sala inteiramente pintada com seu preto característico. As paredes, o teto, o chão, tudo era um negrume infinito. Não havia luz, exceto a que os visitantes traziam consigo e que era imediatamente devorada pela escuridão. A experiência era profundamente desorientadora, claustrofóbica para alguns, estranhamente pacífica para outros. Era como estar dentro de uma das suas telas, imerso no vazio. Pouco depois desta exposição, Serafina desapareceu. Não houve aviso, não houve bilhete. Simplesmente deixou de estar no seu estúdio, nos seus lugares habituais. As autoridades investigaram, mas não encontraram qualquer vestígio de crime ou de fuga planeada.
Era como se ela se tivesse evaporado, desvanecido na sua própria escuridão. Alguns disseram que ela finalmente se fundira com o nada que tanto pintara, que as suas obras eram portais e que ela atravessara um deles. Outros mais céticos especularam que ela se retirara para viver no anonimato, cansada do mundo da arte ou da sua própria condição. Mas para aqueles que tinham sido tocados pela sua obra, que tinham sentido o poder perturbador do seu vazio, o seu desaparecimento era a conclusão lógica, quase artística, da sua jornada. As suas pinturas, agora valiosíssimas, continuam a ser exibidas em museus e galerias de todo o mundo, e continuam a exercer o seu estranho fascínio. Olhar para elas é confrontarmos-nos com questões fundamentais sobre a nossa própria existência. O que é o ser? O que é o nada? E o que acontece quando a linha entre os dois se esbate? Serafina, a artista que pintava o nada, deixou para trás um legado de escuridão eloquente. As suas telas são um convite para uma reflexão sombria sobre a natureza da realidade, sobre o medo primordial do vazio que reside em todos nós, e sobre a possibilidade de que, no final, tudo o que existe possa ser apenas uma breve interrupção num silêncio infinito. O seu trabalho é um memento mori, um lembrete da nossa própria impermanência e da beleza aterradora que pode ser encontrada na contemplação da nossa própria ausência. E talvez, algures, no vazio que ela tão assiduamente procurou capturar, a própria Serafina tenha encontrado a sua derradeira e mais perfeita obra de arte, o silêncio absoluto.